Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje é dia de comentar sobre as minhas próximas leituras. Algumas dessas leituras, inclusive, já são leituras em andamento. E também, olha só que especial, temos aqui 3 opções para a escolha de vocês. Então vocês vão selecionar qual será a minha próxima leitura, tá bom? Selecionei aqui 3 excelentes livros, que eu acredito, né? Que serão aí excelentes leituras, não há dúvidas quanto a isso, tá? E tá difícil, tá? Independente aí do que vocês escolham, venham a escolher aí, são 3 livros, olha, quero só ver. O que vocês vão escolher? Bom, vamos às minhas leituras primeiro então, tá? Minhas últimas leituras foram leituras, eu até coloquei como título no último vídeo, né, leituras que partiram o meu coração. Então eu estava precisando de algo leve para ler, sabe? Quando eu fico dessa maneira, eu costumo recorrer aos clássicos infantos juvenis e sempre funciona para mim, tá? Então desta vez eu selecionei aqui um clássico infanto juvenil. É escocês, deixa eu ver se é isso mesmo. É, literatura infanto-juvenil escocesa. Este aqui é um clássico, então, de 1904, Peter Pan. Quem aí não conhece a história de Peter Pan? Do autor Barry. O autor, inclusive, eu não sabia dessa informação, tá? Lendo aqui as notas, porque as edições da Clássicos Zahar tem muitas notas, né? Então, lendo aqui o livro e as notas aqui, eu descobri que o autor, ele era também um grande amigo de Robert Louis Stevenson, que é o autor da Ilha do Tesouro. Então, é até comentado que é uma questão de piratas. E eu falei, nossa, que legal, que interessante, eu não sabia. E o Robert Louis Stevenson também é o autor do Médico e o Monstro. Bom, eu me recordo de alguma coisa aqui de Peter Pan, do desenho da Disney, mas é algo assim bastante vago, tá? E eu não sei, sinceramente eu não sei o quanto que o desenho tinha em relação a ser fiel, né, em relação aqui ao próprio livro, porque às vezes as adaptações, especialmente as da Disney, alteram muito na essência da história do livro. Então, assim, não sei, mas assim, até agora tá sendo uma leitura muito gostosa, cheia de magia, de aventura, aquela coisa. Eu gosto da literatura infanto-juvenil porque parece que eu acesso coisas ali que estavam adormecidas dentro de mim, da criança, que eu já fui um dia, há muito tempo atrás. Então, é essa sensação gostosa que a literatura infanto-juvenil traz. É claro que eu já passo por isso diariamente com as crianças, né? A criança, ela tem esse poder. Eu tenho filhos pequenos, então a criança, ela já faz isso, né? A gente lembra, a gente se recorda de muita coisa ali junto com as crianças, mas a literatura infanto-juvenil tem esse poder, pelo menos para mim, esse poder muito forte. Por isso que vira e mexe, sempre que eu posso, eu leio alguma coisa de literatura infanto-juvenil. Tá sendo muito bom. Às vezes eu pego um livro de literatura infanto-juvenil e eu caio, assim, eu fico em prantos. Às vezes, porque eu entro na história sem saber muito sobre. E às vezes mesmo sendo uma história infanto-juvenil, é um livro que te faz chorar, é um livro emocionante. Às vezes tem questões ali mais fortes dentro de um livro infanto-juvenil. E nem sempre eu sei disso, né? Então eu vou para a história e às vezes eu acabo me emocionando, sim. Às vezes tem coisas tristes, às vezes não, às vezes é uma história mais leve. Mas de qualquer maneira eu gosto, tá? E esse daqui até agora tá assim, tá? Não sei se, né, como é que vai ser até o final. Mas até agora está sendo uma grande aventura, uma magia gostosa e um reencontro aqui também com coisas da minha própria infância, de lembranças boas, sabe? Então, ai, que gostoso. Um livro que eu acho que vai ser uma leitura desafiadora, uma leitura, não sei se desafiadora, mas diferentona, isso eu sei.
Quando eu peguei para ler, eu já imaginava que seria diferentona, tá? Esse aqui é o Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Este livro ele foi publicado em 1927, foi escrito em 1927, e eu estou aqui quase na metade. Este livro aqui ele tem 3 partes. A primeira parte da narrativa é a versão aqui de um hóspede de uma pensão. Então ele vai falar sobre esse lobo da estepe, um homem de 50 anos. E essa primeira parte eu achei muito interessante, eu li tudo num dia só. Falei, uau, que maravilha! Depois eu fui para a segunda parte, que é as anotações do próprio Lobo da Estepe. Anotações de Harry Heller, só para loucos. Tá aqui. Aí o negócio ficou diferente. Aí a história mudou. Aí eu não consigo mais ler assim muitas páginas por dia, por toda... Não pela dificuldade, mas pela intensidade da leitura, sabe? É bem diferente mesmo. E as próprias ideias do Lobo da Estepe, que eu cheguei num ponto aqui que parece que existe uma mudança aqui, uma mudança de crenças, não só sobre as coisas externas, mas principalmente nas questões internas, tá? Na questão do homem e do lobo. Parecia que ele vinha construindo aí, durante a vida, algumas crenças ou coisas que ele acreditava e que agora isso está se desconstruindo. Não sei, gente, eu não terminei ainda, tá? Eu sei que tá interessantíssimo, tá? Não sei como é que isso aqui vai se desdobrar. Eu achei interessante que ele veio construindo uma questão e aqui mesmo já começou a mudar, tá? Porque eu mesmo tava pensando, mas poxa, mas isso aqui não é bem assim, né? As coisas não são tão simples assim. E realmente não existem fórmulas mágicas, né? Não existem coisas assim tão simplistas assim para você questionar. As coisas são muito maiores. Existem diversos polos. Aqui é exatamente isso aqui que está sendo questionado pelo próprio Lobo da Estepe. Então, assim, uma leitura bem diferente, bem interessante. Uma outra leitura agora, que já está em andamento, eu já comecei a ler. Isso aqui, na verdade, é uma carta, tá? Isso aqui é a carta ao pai, de Franz Kafka. Esta carta... Ai, olha que lindo que vem junto. Esse cartão vem junto com essa edição aqui da Antofágica. Esta carta... Kafka escreveu para o seu pai em 1919. É uma carta que não foi entregue, pelo menos não nesta data aqui, tá? E a carta ela foi publicada, então, postumamente em 1952. E olha, a primeira vez que eu peguei para ler isso daqui, me emocionou bastante. Eu tive que parar. Depois, outro dia, respirei, pensei... Estou melhor para ler. E eu comecei a ler novamente e mais uma vez eu me emocionei, tá? Porque é uma carta, gente. Então, você entra em contato aqui com muitas questões de um filho questionando, lembrando situações ali com o pai que era bastante autoritário. E eu acho que o grande problema aqui para Kafka é como se os métodos educativos do pai de Kafka tivessem aniquilado os sentimentos, a personalidade, o jeito de Kafka. E tudo isso que ele sentiu durante a infância, mesmo depois de adulto, continuou. Então, como é que você consegue se livrar de algo que está dentro de você? É uma leitura muito intensa, tá? Eu não sei se daqui a alguns dias eu vou voltar aqui para essa leitura e conseguir ler sem chorar mais, tá? Se você já leu Carta ao Pai, me conta como foi a sua experiência, se você também se emocionou ou não, até para eu saber se eu que estou sensível demais ou se isso aqui realmente é muito intenso, é muito verdadeiro e ainda mais assim escrito, né,
pelas mãos de um dos maiores escritores, que foi Kafka. Então ele coloca de uma maneira muito sincera e muito bonita também todo esse sentimento. Me conta se você sentiu assim como eu, tá? Eu não terminei ainda, mas as 2 primeiras vezes que eu li, eu não consegui conter aqui as lágrimas, tá? E eu quero muito saber como é que vai ser essa conclusão aqui desta carta. Ele começa falando aqui, inclusive, gente, olha só. Querido pai, você me perguntou por que afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube como responder. Em parte por causa do medo que tenho de você, em parte porque há tantos pormenores justificando esse medo que sinto, dificuldade em reuni-los numa conversa. São coisas aqui que ele não conseguiu dizer olho a olho para o pai, então ele teve que escrever. Interessante também porque na minha primeira leitura da Metamorfose, eu era muito nova e ficou muito forte a questão do inseto. Aí na minha releitura, que faz pouco tempo que eu fiz a releitura da Metamorfose, aí sim veio muito forte alguns sentimentos ali, sabe, em relação a essas pessoas próximas dele. E lendo Carta ao Pai, fica muito mais evidente esses sentimentos, fica muito mais evidente que a metamorfose não é sobre o inseto. Que leitura, tá sendo uma grande leitura, mas aqui também, sabe, uma leitura que eu preciso ler aos poucos. Uma outra grande leitura que eu estou fazendo, já falei aqui em outro vídeo, é Guerra e Paz, de Tolstói. Este livro, ele tem mais de 1.500 páginas, então eu estou lendo um capítulo por dia, às vezes até 2. Porque o meu maior receio antes de começar a leitura era por saber que tem muitos personagens aqui nesta obra. Então eu tinha muito medo de começar. E sabe quando você fica perdida durante a leitura? Eu tinha esse medo. Mas olha, é claro que eu não posso falar na totalidade, porque eu ainda não cheguei em nenhum quarto ainda da obra, tá? Mas você vê aqui o talento de Tolstói de conduzir o leitor. Que coisa maravilhosa. Os personagens estão sendo apresentados. Depois você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem, sobre a mãe desse personagem, depois no outro capítulo, olha o pai desse personagem. Então devagarzinho, aos poucos, não é aquela coisa jogada, né? Muitos personagens, nossa, o que está acontecendo, onde eu estou? E também é um livro com muitos fatos históricos, então nós temos personagens históricos, fatos históricos, então uma leitura riquíssima. Então eu faço questão de sim ler pausadamente, ler um pouquinho, fazer as minhas anotações, mesmo que essa edição aqui da Companhia das Letras, tem a tradução de Rubens Figueiredo. No final aqui nós temos a lista de personagens e fatos históricos, mas para mim é mais fácil, eu consigo memorizar melhor, eu consigo entender melhor, principalmente porque os nomes russos são diferentes, então vou anotando, então é muita coisa mesmo, gente, mas eu já me sinto dentro da história, tá? Eu já me coloquei aqui, a narrativa de Tolstói é algo muito belo, sabe? Eu consegui já me colocar em algumas cenas, parece que eu vejo as vestimentas, eu vejo ali a sala de jantar, os personagens reunidos, depois um personagem sai, 2 personagens estão ali conversando sobre um assunto, eles falam muito ali sobre o Napoleão, sobre questões ali de guerra, você vê também questões ali de cada um. Eu tenho a impressão, a leve impressão, gente, que Guerra e Paz vai superar Ana Karenina para mim, tá bom? Talvez seja cedo ainda para afirmar isso, mas vou soltar isso daqui. Se eu errar depois, mais lá na frente, eu falo não foi, mas eu estou tendo essa impressão, tá?
Só que é uma leitura, eu acho que vai aí alguns meses, tá? Não é uma leitura para ser rápida, não, tá? Não tem por que ter pressa. São muitos personagens, muitos anos aqui vão se passar, tá? Então é uma leitura atenta, uma leitura para se fazer aí sem pressa. Uma leitura que provavelmente vai aí para um patamar bem alto, sabe? Vai para os grandes aí, tá? Os grandes clássicos aí. Estou impressionada com o que estou lendo aqui em Guerra e Paz? Sim, estou. Falando em literatura russa, eu não posso ficar muito tempo sem ler Dostoiévski. Eu separei aqui Crônicas de Petersburgo, porque eu quero continuar também, quero dar continuidade aqui a biografia de Dostoiévski. Então, essa daqui é uma das obras para ler, então, para dar continuidade aqui na biografia. Eu estou, inclusive, mais além, né? Mas eu não quero deixar. Aliás, eu não quero deixar de ler nada de Dostoiévski. Essas crônicas foram publicadas em folhetins no jornal em 1847. Mais um livro que eu estou lendo já há bastante tempo, inclusive, que é um dos meus grandes amores aí também, um dos meus grandes autores russos, que é o Ivan Turgenev. Eu estou lendo Memórias de um Caçador, aqui são 25 contos, eu não terminei ainda. Conto é algo assim que eu leio, apesar de ser narrativa curta, são narrativas curtas, eu acabo lendo mais lentamente do que um romance, porque o romance é como se eu entrasse no romance, então eu acabo lendo assim de uma maneira mais rápida. E os contos, como eles são curtos, então, né, tem um começo, meio e fim, e aí já vem para um outro, já vai para outro. Para mim funciona diferente, por isso eu acabo lendo menos contos. Então eu termino um livro maior, eu termino um romance, eu leio um conto, ou 2, ou 3, e aí eu vou para um outro livro. Por isso, então, que eu não terminei ainda Memórias de um Caçador. Mas eu confesso que ler esses contos aqui está me dando saudades de ler aí um texto mais longo de Ivan Turgenev. Especialmente agora que eu li alguns livros aí, eu quase peguei. Depois de ter lido o Primo Basílio, Tess, e também os contos de Lígia Fagundes Telles, que são excelentes. Mas eu quase que eu peguei um livro de Ivan Turgenev para ler. Quase. Mas como eu estou lendo os contos, então eu fui para um infanto juvenil. Mas eu estou com saudade das novelas, ou ler um novo romance aí de Ivan Turgenev. Eu não faço ideia, então, de quanto tempo ainda eu vou levar aqui para terminar, tá? Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Agora sim, chegamos então aos 3 livros que vocês vão escolher. Então, qual vai ser a minha próxima leitura? Vocês vão escolher. Esse aqui é a escolha de vocês. Separei 3 livros. Este primeiro aqui, primeira opção, foi um livro que no vídeo sobre os melhores livros clássicos brasileiros, se você não assistiu ainda, vai lá assistir, tá bom? Este livro foi muito bem votado, tá? E eu ainda não li. Eu me lembro da novela que tinha no SBT. Este daqui é Éramos 6, de Maria José Dupré. Dela eu li apenas alguns livros infantis, tá? Então, essa história aqui, muita gente falou que é linda, que é emocionante, tá? Aqui a Lola, a protagonista, ela vai passar aqui por muitas questões, tá? Vai passar aqui por Revolução, Primeira Guerra, Segunda Guerra. É um livro que deve ser belíssimo, tá? Literatura nacional. Isso aqui foi publicado em 1943. Éramos 6, então, primeira opção de escolha. Segunda opção, este daqui é porque faz muito tempo que eu não leio nada deste autor.
José Saramago. Eu coloquei aqui As Intermitências da Morte. Gente, os 3 livros que serão apresentados aqui para vocês, entendam uma coisa, são livros que eu quero muito ler. Então, de qualquer maneira, vai ser uma excelente escolha. De qualquer maneira, 2 livros vão ficar para depois. E vai ser uma pena também, tá? Mas, calma, tá? Eles não vão ser destruídos, eles vão ficar aqui e vão ser lidos um pouquinho mais lá na frente, tá? Não quer dizer que eu não vou ler, não quer dizer que meu interesse por outras obras aqui vai ser perdido, esse interesse, não, de jeito nenhum, tá? Só não vai ser lido agora, tá? Vocês vão escolher, vocês vão fazer a escolha aí para eu ler o quanto antes, tá bom? Então a segunda opção, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Este livro aqui foi publicado em 2005. E aqui a protagonista, eu acho que é a morte, e ela decide suspender as suas atividades no país. O que será que vai acontecer, né? Quando a morte decide aí tirar uma folga. Deve ser um excelente livro também, né? José Saramago. Tem uma terceira opção. Este autor aqui eu nunca li nada, tá? Mas é um autor, é um livro também bastante recomendado aqui por vocês. Kazuo Ishiguro é o autor. E o livro em questão é Os Vestígios do Dia. Tá? Aqui essa história, não sei muito bem, tá? Mas é uma história, acho que é o protagonista que é um mordomo. E a história então vai ser nessa perspectiva aqui de um mordomo. E tem questões históricas aqui. Eu acho que é um mordomo aí que vai passar, não sei, toda a vida trabalhando ali com uma família, alguma coisa nesse sentido, tá? O autor Kazuo Ishiguro, ele nasceu no Japão, mas mudou-se para a Inglaterra aos 5 anos de idade. Foi agraciado com o Nobel de Literatura em 2017. Também, gente, deve ser uma excelente leitura. Esses 3 livros são livros que eu quero muito ler, tanto que eles estão aqui do meu lado. Vocês não conseguem ver a bagunça aqui do meu lado. Tem aqui o box do Dostoiévski e tem aqui também vários livros que eu acabo deixando aqui. Eu falo, não, preciso ler o quanto antes. Esses livros aqui. Essas 3 opções aqui fazem parte dessa lista que eu preciso ler o quanto antes. Então vocês vão escolher, a escolha de vocês. Qual será a minha próxima leitura, tá bom? A votação acontece na aba Post aqui no próprio YouTube. Se você não sabe chegar na aba Post, antes se chamava Comunidade, né? Agora chama Post. Na descrição do vídeo está o link, tá? É um clique só aqui no YouTube mesmo. Vocês clicam e é muito rápido, tá? Quando é que eu vou encerrar? Aviso aos membros, aos queridos membros que apoiam este canal. Membros, para vocês que assistem o vídeo antecipadamente, a votação vai aparecer somente mesmo no domingo, tá? No domingo que o vídeo vai ao ar para todos. Porque os membros que apoiam o canal, eles assistem os vídeos antecipadamente, mas a votação vai sair mesmo a partir de domingo, tá? E se você quiser apoiar aqui o canal, na descrição também tem um link, tá bom? Ficarei muito feliz de receber você como membro aqui apoiando o meu trabalho. Quando que eu vou encerrar aqui? Eu vou encerrar a votação no sábado, dia 14 de junho, tá bom? Quero só ver qual vai ser a escolha de vocês, hein, gente? É isso então, essas são as minhas próximas leituras. A maioria aqui já são leituras em andamento. E eu quero muito, conto muito com a participação de você, então, na escolha de vocês, a escolha da minha próxima leitura. Quero muito saber qual vai ser o livro mais votado, tá? Obrigada pela companhia, um beijo grande e até breve. Tchau, tchau!